Oi, gente, bom dia! Chegamos aqui em mais uma manhã abençoada e permitida por Deus nessa nossa jornada Atos dos Apóstolos. 22º dia da nossa jornada. Ontem iniciamos o capítulo 3 de uma maneira muito inspiradora e graças a Deus por isso. E o meu objetivo nessa jornada é que o Espírito Santo ele possa manter acesa a chama no teu coração. Se ela um dia foi apagada, que ela possa reacender. E se nunca houve essa chama, que ele possa acender essa chama no teu coração. Hoje nós vamos ao versículo 2 do capítulo 3. Eu tenho algumas informações muito boas, importantes que eu quero passar para você. Diz assim, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, qual todos os dias o punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Preste atenção, tem algumas informações muito relevantes que eu quero passar para você aqui. Veja só, sem força, sem firmeza, paralítico desde o nascimento, incapaz de andar e trabalhar a serviço de Deus. Assim era a condição daquele paralítico. Isso aqui está registrado, mas tem um sentido espiritual muito importante para nós. Sabe por quê? Porque essa condição física que estava nele, na verdade, é a nossa realidade espiritual. Desde o ventre da nossa mãe. Porque nascemos debaixo de uma natureza pecaminosa. Somos assim. Somos sem força, sem firmeza, desde o nascimento, incapazes de trabalhar e andar a serviço de Deus. Essa é a nossa realidade. E como é importante que cada pessoa reconheça isso, que sem Deus, ela é exatamente isso aqui. Você só adquiriu força, firmeza, capacidade para andar e trabalhar a serviço de Deus, depois que você entregou a sua vida para Ele. E se você ainda não entregou, não foi essa ainda a sua decisão, você é apenas uma pessoa religiosa, admiradora da palavra, da pregação do Evangelho, você ainda está nesta condição. Por isso que se faz necessário, como disse Jesus para Nicodemos, nascermos de novo. Como relatou Paulo, sermos novas criaturas. Porque sem isso, nós estamos nessa condição daquele paralítico. Sem força, sem firmeza, paralíticos desde o nosso nascimento, incapazes de andar e trabalhar a serviço de Deus. Essa é a realidade de muitos. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, veja só. Lembra do nome da porta do templo, né? O nome da porta era chamada Formosa. Por quê? A arquitetura da porta, a beleza do templo era tão exuberante que a porta se chamava Formosa. Agora pare para observar isso que eu vou te dizer aqui. A beleza da porta, Formosa, tanto que levou o nome de Formosa, e do templo, contrasta com o desamparo do mendigo. A porta e o templo eram de uma beleza que chamava a atenção de qualquer pessoa. Estava no patamar das maravilhas do mundo antigo. Porta formosa, templo exuberante. Agora preste atenção. O mendigo, desamparado, inválido, completamente limitado, vivendo numa condição indigna. Ouça. A obra das mãos dos homens, o templo e a porta, maravilhosos, exuberantes. Mas a obra da mão de Deus, o homem, o ser humano, desamparado, ignorado, inválido e limitado. Toda aquela beleza que o templo e a porta tinham, não eram capazes de fazer absolutamente nada por aquele paralítico. Mas o que é que isso tem a nos despertar? Essa é a realidade da sociedade hoje.
As pessoas trabalham para as suas estruturas. As pessoas trabalham para os seus bens, para as suas grandes construções, para os seus prédios, para as suas empresas, para os seus negócios, de forma exuberante. Mas a criatura, o ser humano, ele é ignorado, ele é desprezado. Ele não é percebido. Assim é a condição da obra das mãos de Deus. Eles investiram pesado no templo. Eles mantinham aquela arquitetura de forma impecável. Era a obra das mãos dos homens. Mas aquilo que era obra das mãos de Deus, aquele ser humano, aquele paralítico, ele não tinha o mínimo de dignidade. O que faziam por ele era, todos os dias, levá-lo ao templo para pedir esmolas aos que entravam e aos que saíam. Sejam judeus, sejam estrangeiros, sejam visitantes, enfim. Era essa a condição dele. Então, a grandiosa obra contrasta com a insignificância daquele pobre sofredor que vivia em desonra. Nós temos que ter o olhar de Cristo para as pessoas. Não que você vá deixar de ser zeloso com aquilo que você constrói, com aquilo que você investe, com o seu ambiente, com a sua igreja, com a sua empresa, com a sua casa. Mas a gente tem que lembrar que o ser humano, ele é obra das mãos de Deus. Que nós temos que dar uma atenção especial a essa criação. Coisa que não estava acontecendo com aquele paralítico lá na porta do templo chamada Formosa. Mas a vida dele não era formosa. E uma última observação que eu quero fazer com você é o seguinte: muitos estão apenas na porta, mas Deus enviou socorro para aquele homem. Muitos estão nessa condição, você sabia disso? Muitas pessoas, elas estão apenas à porta dos templos, não no sentido literal, tipo, a pessoa vem à igreja, vai na igreja e fica lá na porta pedindo esmola, não nesse sentido exatamente, mas a porta no sentido de querer somente uma bênção, nada de compromisso com Deus, com as coisas de Deus. Eu tenho minha fé, eu tenho minha religião, eu tenho minhas ideologias, então nada disso, eu só quero um favor, eu só quero uma graça de Deus para a minha vida. Há pessoas que estão querendo viver de esmolas, mas deixa eu falar uma coisa para você: Deus não tem esmolas para te dar. As pessoas é que dão esmolas, Deus não. Deus só tem o melhor. Deus tem a Zoé, vida abundante para nos dar. É isso que Deus tem. Só que muitos estão como eles, com aquele mendigo, somente à porta. Pede uma oração aqui, pede uma oração acolá, e devemos sim orar uns pelos outros, mas muitas pessoas não querem nada mais além do que uma simples oração. Não querem um compromisso, um relacionamento mais sério com Deus. Não querem entrar dentro do templo, só querem ficar à porta. Será que você não é uma dessas pessoas? Ou será que você não conhece alguém que vive nesta condição? Bom, sabe o que eu vejo ao ler esse texto aqui? Aquele mendigo estava à porta durante muito tempo, muitos anos, mas Deus enviou socorro para ele, para que ele recebesse uma palavra, tivesse a oportunidade de desfrutar da cura, e em seguida, não hoje, mas nós vamos ver depois, que ele foi levado ao templo, e ele entrou saltando e louvando a Deus. Uma nova vida, uma nova história começou na vida daquele mendigo. Então, assim como Deus enviou socorro para ele, para que ele saísse daquela vida de esmoléu e entrasse dentro do templo espiritualmente, eu creio que Deus está te enviando socorro. Deus está te dizendo: desperta. Esse tempo que você tem passado junto aqui comigo não é em vão. É Deus tirando as escamas que cegam os teus olhos. É Deus te despertando para você sair da mendicância espiritual e entrar dentro do templo, entregar-se verdadeiramente para Ele. O que te prende, por acaso? O que te prende, pelo amor de Deus? É um prazer? Será que você vai ter mais benefícios nesse prazer pecaminoso que você pratica do que propriamente
na presença do teu Deus, do teu Pai, do teu Abba, do teu Paizinho? E desperta. Deus está te enviando socorro, assim como enviou socorro para aquele mendigo, para que ele pudesse viver uma nova realidade. Eu termino dizendo para você o seguinte: saia da porta do templo e entre na presença de Deus. Senhor Deus, querido Pai, maravilhoso e eterno Senhor, eu quero te louvar por mais uma manhã preciosa que o Senhor nos concede aqui na tua presença. Eu creio que o Senhor falou ao coração dessas pessoas. Ah, Deus, e pelo teu Espírito Santo, quantos e quantos têm tomado a sua decisão, a decisão de se render a ti. Há pessoas que estão dizendo: eu vou entrar no templo, eu vou viver um relacionamento profundo contigo, eu vou mergulhar na tua presença, porque o Senhor está enviando socorro para essa pessoa, para reacender uma chama que um dia foi apagada, ou acender uma chama que nunca existiu, ou manter acesa uma chama de amor por ti. Assim, Deus, eu oro e abençoo cada uma dessas pessoas e profetizo sobre elas o derramar do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Por favor, ei, não se esqueça, você compartilhar, deixar o seu like e se inscrever se ainda não é inscrito é muito importante. Eu tenho sido repetitivo, né? Mas é porque isso é importante para que mais e mais essa mensagem possa ser espalhada. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um excelente dia. Que Deus continue te abençoando. Até amanhã na jornada Atos dos Apóstolos.